pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Animados para a nossa segunda aula da Semana do Conhecimento? Essa é a nossa aula 59, nós vamos continuar a nossa discussão sobre política, democracia, participação política. Antes disso, eu quero deixar algumas dicas importantes de organização de estudos. Assista a aula com atenção, não foge não, quero todo mundo prestando atenção na aula. Faça anotações aí no seu caderno, isso é muito legal, ok? Use o seu caderno, pergunte para o seu professor aquilo que você não entendeu. Faça também as suas atividades lá no Google Classroom, elas são importantes porque elas equivalem à sua presença em sala. E caso você não tenha acesso ao Google Classroom, já sabe, vá até a sua escola e busque as atividades impressas. Na aula de hoje, então, teremos esse segundo momento de discussões sobre democracia e participação popular. Os objetivos da aula são os seguintes: compreender a importância da participação ativa dos cidadãos nas discussões políticas e refletir sobre o problema do analfabetismo político e os seus impactos sociais a partir de textos filosóficos e também de poesias. Nas aulas passadas, o que a gente viu? Discutimos política, relação entre política e cidadania, apontamos para a importância da cidadania participativa, ou também chamada cidadania ativa. Visitamos o TRE, hoje a gente vai visitar mais um pedacinho aí desse espaço. Relembramos também diferenças entre democracia representativa e democracia direta ou participativa. Para começar, eu quero te instigar aí a uma reflexão a partir desse questionamento. Afinal, o que eu perco por me desinteressar da política e o que eu ganho procurando entendê-la? Então, essa é a nossa questão motivadora aqui hoje, tá? É sobre isso que a gente vai pensar. O que eu perco me desinteressando da política e o que eu ganho toda vez em que eu busco entender a política. Esse poema aqui fala muito sobre a participação no espaço público. Vamos ler juntos. Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Esse é um poema de John Donne, em Meditações, e ele fala, ele começa esse poema dizendo: nenhum homem é uma ilha, nós não vivemos isoladamente, o tempo inteiro a gente convive com outras pessoas. E o que eu faço e a forma como as pessoas agem tem um reflexo direto na minha vida e na vida de todos os outros. Aqui, Aristóteles também tem uma ideia muito próxima àquela que a gente viu ali no poema. Não menos estranho seria fazer do homem feliz um solitário, pois ninguém escolheria a posse do mundo inteiro sob a condição de viver só, já que o homem é um animal político e está em sua natureza o viver em sociedade. Vejam, pessoal, por mais que muitas vezes a gente queira se isolar, não participar dos debates políticos, participação é indispensável, tá? E para a gente refletir sobre isso, a gente tem aqui o nosso primeiro quiz. O que as ideias "Nenhum homem é uma ilha", de John Donne, e "O homem é um animal político", de Aristóteles, têm em comum? Opção A: ambas partem da premissa de que vivemos em sociedade. Opção B: ignorem isso aqui, a professora errou, tá? Mas ignorem. Opção B: ambas partem da premissa de que é desejável manter-se isolado.
E aí, qual dessas opções aí faz mais sentido na relação entre nenhum homem é uma ilha e o homem é um animal político? Daqui a pouquinho a gente volta com a correção. E aí refletiram sobre o poema e também sobre a fala de Aristóteles, o homem é um animal político? Vejam, a resposta correta aqui é a alternativa A. Ambas partem da premissa de que vivemos em sociedade, né? Então a gente participa de um espaço coletivo, de um espaço compartilhado, ninguém aqui está isolado. Por mais que às vezes eu me feche lá dentro do meu quarto e fale, não, daqui eu não vou sair, eu não quero mais saber de nada, a gente está o tempo inteiro compartilhando com os nossos pares. Portanto, somos seres políticos, participamos da vida pública o tempo inteiro. Vejam, ali tem um senhorzinho isolado numa ilha, mas isso aqui é apenas um sonho, né? Não é possível a gente viver isoladamente. Vejam, quando a gente vai à escola, quando a gente participa das nossas reuniões de família, quando a gente vai para o nosso ambiente de trabalho, quando a gente caminha pela cidade ou participa de um culto religioso, tudo isso é participação política, tá? Então, a partir do momento que a gente convive num espaço coletivo, a gente está atuando politicamente. E as minhas escolhas individuais, elas têm sim um impacto e um reflexo na coletividade. Portanto, a participação política é uma condição sine qua non, é uma condição fundamental do próprio ser humano. O tempo inteiro estamos participando de diferentes grupos sociais. Neste sentido, participar da vida pública é uma condição inerente à vida humana. Nas democracias representativas, uma das formas de participação, como a gente viu na última aula, é o voto, a escolha dos nossos representantes políticos. Vamos agora então para a segunda parte da nossa visita ao TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Nós fomos à sala de urnas. Nessa sala a gente conversou ali com um técnico do TRE para pensar o que ocorre naquele espaço e como que o processo eleitoral é extremamente confiável e legítimo, ok? Então vejam o vídeo e daqui a pouquinho a gente retorna. Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente continua aqui no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que fica em Curitiba. Nós estamos na sala de urnas, tá? Então é um espaço importantíssimo, né, do Tribunal Regional. Por quê? Porque é aqui onde as urnas são exaustivamente testadas, né, garantindo maior legitimidade no processo eleitoral. Então, para quem não conhece, aqui a gente tem as urnas, né? É assim, uma novidade para muitos de vocês, muitos ainda não são eleitores, né? Então, o primeiro contato que vocês têm com esse instrumento tão importante para a nossa democracia, né? Aqui, esse pequenininho é ali onde o mesário vai trabalhar, né? Em geral, ele digita aqui o título do eleitor, né? Nós temos também a parte da biometria, que garante, assegura e que o eleitor
que apresentou ali o seu título, a sua identidade, é realmente aquele que está votando, né? Isso garante aí, dá ainda maior legitimidade ao processo eleitoral. Então, o mesário ele vai digitar aqui o título, liberar a urna e aí o eleitor está apto a realizar o seu voto e concluir aí um direito seu como cidadão, né, de escolher o seu representante político. Isso acontece, né, como vocês sabem, a cada 2 anos a gente tem eleição municipal, depois de 2 anos eleição estadual, eleição federal, né, e é isso que vai compor os 3 poderes que a gente estudou lá sobre Montesquieu, né, então é isso que vai compor lá o poder basicamente executivo, né, o presidente da República, e os poderes legislativos, né, deputados, senadores, a nível municipal, os vereadores, né? Então é tudo muito importante, o que acontece aqui realmente faz toda a diferença nas nossas vidas, né? A gente sabe que participar ativamente da política é fundamental. Inclusive, todas as pessoas podem se voluntariar para atuar também no processo eleitoral como mesários voluntários, e isso é muito bacana. Eu sou mesária já há bastante tempo e acredito que é uma experiência muito legal porque a gente consegue realmente ter assim uma visão geral, né? Uma visão panorâmica do processo eleitoral e de como esse processo é importante para o nosso país, garantindo a todos nós o nosso direito, enquanto cidadãos, de termos as nossas pautas representadas e respeitadas. Continuamos aqui na sala de urnas do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba, e vamos conversar agora com um servidor público aqui do TRE, o Marcelo. O Marcelo, muito gentilmente, se ofereceu para nos contar o que exatamente acontece nesse espaço. Marcelo, é com você. Olá, pessoal. Então, eu sou um servidor da seção de urnas, né, aqui do TRE do Paraná. Aqui, como vocês veem, né, nossas urnas estão passando pela manutenção preventiva. Isso é feito de forma cíclica, né, em anos eleitorais e não eleitorais, para que quando a gente chegue na eleição, consiga, né, ter as urnas funcionando adequadamente. Então, assim, durante esses testes aqui, as urnas passam por exercitação de componentes, né, e em caso de apresentar algum tipo de defeito, elas já vão para o conserto para funcionarem bem. Marcelo, muitas pessoas, hoje a gente costuma ouvir, né, muitas pessoas questionando esse processo, né, duvidando aí da legitimidade dessas urnas. Como é que essas testagens garantem aí a credibilidade do processo eleitoral? Então, nesses casos, como a gente tem todo um controle, né, do pessoal que mexe nas urnas, você impede o acesso ilegal, né, das urnas, da parte interna. Então nós temos uma equipe especializada trabalhando com a manutenção preventiva, que não abre essas urnas, e uma equipe especializada, específica, né, de um contrato do TSE, que fazem aí, então, a abertura das urnas para que haja a manutenção. Demais pessoas estão completamente impossibilitadas de fazer isso. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço aí por ter nos apresentado esse espaço tão importante, né? E a gente continua com a nossa aula na Semana do Conhecimento. Muito legal essa visita, né, pessoal? Bom, então continuando aqui, vamos analisar agora essa charge. Vejam, nessa charge, um dos burrinhos ali diz o seguinte: lembrem quem você votou na eleição passada? E o outro responde: eu não, odeio política. O que será que a gente perde com posturas como essas? Quando a gente se diz apolítico, ou quando a gente fala que não gosta de política, o que será que a gente está perdendo com isso? Vamos analisar a ideia de indiferença a partir de um texto de um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci.
Gramsci viveu entre 1891 e 1937 e ele escreve diversos textos que foram acoplados em diários, né, chamados Diários do Cárcere. Esse é um deles, o texto da indiferença. Ele diz o seguinte: a indiferença é certamente a mola mais forte da história, mas ao contrário. Aquilo que acontece, o mal que se abate sobre todos, não se deve completamente à iniciativa dos poucos que agem, quanto à indiferença, ao desinteresse de muitos. O que acontece não acontece tanto porque alguns querem que aconteça, quanto porque a massa dos cidadãos abdica de sua vontade e deixa fazer. Deixa agrupar os nós que depois somente a espada poderá cortar. Deixa subir ao poder os homens que depois somente uma rebelião pode modificar. Então, a indiferença em relação às discussões políticas acaba gerando impactos aí muito graves, né? Esse texto, para você ler na íntegra, você pode acessar o site Educadores ou Dia a Dia Educação. E aqui a gente tem também o livro. Esse livro está disponível. Se você clicar no QR Code, apontar o seu celular para o QR Code ali no cantinho da tela, você vai ter aí esse livro todo. É um calhamaço, né? Uma bíblia filosófica para você analisar o texto na íntegra. E também diversos outros textos filosóficos são apresentados nesse livro. É bem legal para você conhecer. Continuando aqui, pessoal. Então, esse texto do Gramsci, importante, falando sobre a questão da indiferença em relação à política. E agora, a gente vai para uma ideia de Platão. Platão também falou sobre isso. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Então, Platão dizia, quando você resolve, quando você opta por não participar da vida pública da sua cidade, do seu município, do seu estado, do seu país, com certeza você está deixando um caminho aberto para que outras pessoas participem mais ativamente. E essas pessoas podem ter ideias com as quais você não concorda. Bertolt Brecht, um dramaturgo alemão, também fala sobre esse problema da indiferença em relação à política. Ele escreve um poema chamado O Analfabeto Político. Vamos ler juntos. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Então vejam, a nossa indiferença em relação aos debates políticos, o nosso analfabetismo político, a decisão por não querer se informar, pensar e entender a política, tem impactos muito significativos. Para refletir sobre isso, a gente vai agora para o nosso segundo quiz. A partir de suas reflexões sobre estes textos, é possível inferir que, para Gramsci, Platão e Brecht, não participar da política acarreta em prejuízos sociais, ou B, não há necessidade em participar da vida política, uma vez que isso não nos afeta diretamente. Reflitam aí e daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
Estamos de volta, refletiram sobre esse quiz aqui? Vejam, a resposta correta é a alternativa A. Para Gramsci, Platão e Brecht, não participar da política acarreta em prejuízos sociais. Lembrem lá do poema do Brecht, né? O analfabeto político não sabe que da sua não participação política é que depende a alta do arroz, a alta do feijão, o menor abandonado. Então, todos os prejuízos sociais que a gente tem a partir dessa escolha consciente de não participar da política é algo com que a gente tem que lidar depois. A B está incorreta por quê? Porque ela diz que não há necessidade em participar da política, pelo contrário, a gente está aqui o tempo inteiro afirmando que participar ativamente da vida pública do seu país, do seu município é fundamental, né? Seja através do voto, seja através de outras formas de mobilização. E é justamente isso que a gente vai pensar na nossa atividade Mão na Massa. Então agora é o momento de vocês serem os protagonistas do conhecimento. Eu quero que vocês pensem sobre essa nossa questão motivadora. O que eu perco por me desinteressar da política e o que eu ganho procurando entendê-la? Vocês vão refletir sobre isso e a partir disso você deverá, com a orientação do seu professor ou professora aí na escola, criar um material para compartilhar com os seus colegas posicionando-se sobre este tema. Então você vai refletir sobre pontos positivos em participar da política e o que a gente perde quando a gente se desinteressa de compreender e de participar ativamente como cidadãos. Você pode criar um blog pelo Google Sites, todas essas ferramentas aqui vocês têm acesso lá nos aplicativos pelo @escola, tá? Então você pode criar um blog, você pode criar uma apresentação aí com seus colegas, um vídeo de repente para você postar e compartilhar com mais pessoas. Você pode fazer um podcast, sabe? Aquele áudio que os seus colegas, seu professor pode ouvir se inteirando mais sobre determinado assunto, ou você pode criar também um mapa mental sobre isso. A proposta aqui é de dar a você a maior liberdade para você definir de que forma que você quer se aprofundar sobre esse tema. Você vai criar então um material pensando e refletindo sobre a questão motivadora dessas nossas aulas aqui na Semana do Conhecimento. O seu material pode ter, são sugestões, uma reflexão sobre possibilidades de participação política para além do voto, seja num grêmio estudantil, seja numa associação de moradores, são possibilidades de participação política, né? Entrevistas virtuais com pessoas que se interessam por política, sugestão de filmes, letras de música, obras de arte ou podcasts que explicitem a temática proposta da participação política, da participação cidadã. Então, isso aqui são algumas sugestões que vocês podem utilizar para desenvolver a sua tarefa de mão na massa. Hoje, a gente basicamente finalizou a nossa Semana do Conhecimento, refletindo sobre participação política, fomos ao TRE, conhecemos a sala de urnas, pensamos também os impactos da indiferença e do analfabetismo político em relação à nossa sociedade e também a nós mesmos, né? E sugerimos, por fim, a tarefa do Mão na Massa. Espero que vocês se envolvam, participem, postem nas redes sociais e muito obrigada pelo dia de hoje. Tchau, tchau!